Então, a aula de ciências de hoje será relacionada ao tema 1 a 3, que fala sobre o sistema circulatório. Nós vamos continuar a atividade iniciando da questão número 8. Então, a questão 8 diz assim: o hemograma é um exame laboratorial que informa sobre glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Ele é feito a partir da coleta de sangue, que então é analisado, e as células e as plaquetas têm seu número determinado, geralmente por milímetro cúbico de sangue. A tabela a seguir apresenta os valores considerados normais para adultos e os gráficos mostram os resultados de hemograma de 5 estudantes adultos. É o que a gente vai analisar agora. Então, vamos analisar primeiro a tabela. Então, a tabela diz assim: valores normais para adultos de glóbulos vermelhos é 4,5 a 5,9 milhões por milímetro cúbico. Glóbulos brancos, 5 a 10 mil por milímetro cúbico. E plaquetas, 200 a 400 mil por milímetro cúbico. E esses gráficos mostram a quantidade de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas de algumas pessoas. Então, o primeiro gráfico fala assim: analisando glóbulos vermelhos, João tem 7 milhões, milhões por milímetros cúbicos. Ana tem 5,5, José 3,2 e Paula 5,9 e Reginaldo 5. Isso é milhões por milímetros cúbicos. Agora, analisando glóbulos brancos. João tem 11 mil, Ana 12 mil, José 6 mil, Paula 2,5 mil e Reginaldo 5,5 mil. E o último, análise de plaquetas. João 300 mil, Ana 350, José 300, Paula 150 e Reginaldo 80. Então, aqui, respondendo as perguntas, qual dos estudantes ou qual estudante pode apresentar deficiência no sistema de defesa do organismo? Justifique sua resposta. Então, para a gente saber o estudante que apresenta deficiência no sistema imunológico, então a gente vai relacionar a defesa ao número de glóbulos brancos, como nós apresentamos. Se o normal é de 5 a 10 mil, quem tiver abaixo de 5 a 10 mil nos glóbulos brancos está com deficiência. Então, observando aqui, esse tem 11, tá legal. Esse tem 12, tá legal. 6, então é um pouco mais que 5, também tá bem. Agora, esse aqui, Paula, que tem apenas 2,5 mil, está abaixo do normal. E aqui 5,5, então está entre o normal, que é de 5 a 10. Então, Paula, por exemplo, está abaixo. Então, esse tipo de análise que você vai fazer com os outros também. Em qual estudante pode ocorrer prejuízo no transporte de gases respiratórios? Justifique sua resposta. E o último, qual estudante pode ter alterações no processo de coagulação sanguínea? Então, análise da coagulação sanguínea está relacionada a plaquetas. Você vai olhar na tabela qual é o normal, que é de 200 a 400 mil. Quem tiver abaixo de 200, tá? Está numa situação difícil. No caso aqui, tem 2 pessoas. Então, vocês vão analisar as perguntas, observar os gráficos para poder responder. A próxima questão, a questão 9, que está mostrando um esquema aqui de circulação de sangue. Então, aqui, sangue rico em oxigênio desse lado, sangue rico em gás carbônico, que é CO2, desse lado, e aqui o fluxo, do sangue rico em CO2 vai para esse outro lado. Então, em qual órgão podem ser encontrados capilares? Essa é a pergunta. Em qual órgão podem ser encontrados capilares como os apresentados no esquema? Justifique sua resposta. Então, a gente está estudando qual sistema? Então, qual órgão que isso vai acontecer, essa troca aqui? Tá? Então, atenção, é bem simples. Questão 10. Leia e responda. Então, aqui tá mostrando um texto que fala sobre doação de sangue. Vocês vão ler esse texto para poder responder as perguntas que está na página, que está no final da página aqui, A doação de sangue é um ato de cidadania.
Pesquise como as doações podem salvar vidas. Qual é a situação dos bancos de sangue no município que você mora? E crie uma ação para explicar às pessoas a importância dos bancos de sangue e incentivar a doação de sangue dos munícipes. Então, você vai responder essa atividade, tá? Através de pesquisa, mas vai usar esse texto que fala sobre doação de sangue como subsídio para ajuda, tá bom? Pode pedir ajuda aos pais para responder essa atividade aqui relacionada à doação. Então, essa é a atividade proposta para a aula de hoje. A próxima atividade da página 424 é uma atividade relacionada à medição de pulso. Lembra que na explicação, no vídeo que fala sobre coração, a gente fez um teste, fez a medição do nosso pulso, utilizando o nosso punho e o dedo para conferir os batimentos. A gente vai observar isso através de um gráfico. As batidas do coração têm um ritmo que chamamos de pulso ou pulsação. Para medi-lo, os médicos contam quantas vezes o coração bate em um minuto. E podemos perceber essas batidas quando tocamos as têmporas, que é uma região lateral da cabeça na altura dos olhos. A artéria carótida localizada na lateral do pescoço ou também na região próxima ao punho. São 3 lugares no corpo humano onde nós podemos conferir ou sentir a pulsação. Então, a gente vai analisar a pulsação através desse gráfico aqui. O gráfico a seguir representa as medidas de pulsação de um trabalhador em diferentes horas em um dia. Analise-o e responda às questões. Então, aqui está mostrando o dia dele em relação aos seus batimentos. Os batimentos vão de 10 a 130. E aqui as horas do dia. 4 horas estava em 70. 5 horas estava em 80. 6 horas foi para 100 batimentos. Quando foi que o batimento dele aumentou? Quando ele correu para pegar o ônibus. Aí ele chegou no trabalho, o batimento dele 7 horas, estava 80. Subiu para 110, quando ele estava carregando e descarregando um caminhão. Baixou na parada para o café para 80. Subiu novamente quando ele foi descarregar caminhão. Baixou aqui na hora do almoço, ficou mantido em 80. Depois subiu novamente quando ele foi novamente descarregar o caminhão. Baixou quando ele parou para o café. Subiu quando ele discutiu com o chefe para 120. Desceu para 80 quando ele saiu do trabalho. Quando ele correu para pegar o ônibus, novamente 100. Na hora do jantar, estava em 80, permaneceu em 80 e foi diminuindo quando ele dormiu para 70 batimentos. Então, esse foi o dia dos batimentos cardíacos, a interpretação desses batimentos cardíacos através da pulsação. Então, a partir disso, a gente vai responder essas atividades aqui, A pulsação do trabalhador se manteve a mesma ao longo do dia em diferentes atividades. A gente vai analisar o gráfico para responder. Em qual situação desse dia a pulsação do trabalhador atingiu o menor valor? Construa uma hipótese para explicar por que o número de batimentos é baixo nessa situação. Então, se vocês vão observar qual foi o momento do dia em que a pulsação dele esteve mais baixa. Por que vocês acham que isso aconteceu? 4. 3. Em quais situações se obteve a medida de 80 batimentos por minuto? E o que isso significa? Utilizando os dados do gráfico, demonstre que o número de batimentos cardíacos pode aumentar em situações de esforço físico ou de forte emoção. Então, o gráfico reflete muito bem isso, quando em algumas situações que teve o pico, tá? 5. Qual foi o intervalo de 1 hora em que se atingiu o menor número de batimentos? E o que aconteceu no início e no final desse período? Então, vocês vão observar aí o que aconteceu. Você acha que sua pulsação também varia com as suas atividades diárias? Justifique sua resposta. E as duas últimas, o 7 e o 8. De que maneira você poderia comprovar sua resposta à atividade anterior? E 8. Os valores de sua pulsação poderiam ser os mesmos da pulsação do trabalhador, que foi analisado aqui no gráfico. Como você faria essa comparação? Então, são questões, a maioria pessoais.
mas que vocês vão tomar como base o gráfico aqui mostrado, que é uma situação real, que você pode comparar com o que você acha que aconteceu para esses aumentos de batimentos cardíacos e diminuições. Então, essas duas atividades, página 423 e 424, é a atividade proposta para a aula de hoje. Então, boa atividade. Não esqueçam de enviar a atividade, as respostas da atividade, tá certo? Muitas pessoas estão em falta, tanto na visualização do vídeo, como também no envio das tarefas. Eu estou monitorando, tá bom? Então, boa atividade.